Bom, boa noite a todos. Vamos então ler a psicografia da noite. A psicografia de hoje é intitulada Força Mental. Queridos amigos desta corrente cristã, somos todos elos fraternos que se comunicam pela linguagem inaudível do pensamento, pelas palavras e atos. A bondade divina nos concede talentos, os quais podemos não somente utilizá-los, como potencializá-los. A força mental é força inexaurível da alma, e ela irradia portentosa se, da fonte cristã, aurimos nossos ensejos. Os vínculos psíquicos são instáveis, pois vulnerável é a mente do seu emissor. Ainda não temos a permanência, a estabilidade pautada na disciplina que orienta nossas comunicações verbais e não verbais, bem como nosso comportamento. As paixões ainda nos dominam na materialidade da vida e, presos aos seus grilhões, raramente conseguimos irradiar nossa força além do horizonte carnal. Orientemos o nosso canal psíquico para as coisas santas, as que dissipam as trevas adensadas pelas ilusões e materialismo. Vamos vibrar em direção a Cristo, que emite luz ao irmão que pede a sua luminosidade. Vençamos a má vontade quando o egoísmo ganha a nossa rotina. Não cristalizemos nossos pensamentos em emoções frágeis e enfermiças. Não estacionemos perdendo o precioso tempo em objetivos equivocados. Agradeçamos sempre, por fim, ao Pai que nos presenteia com a verdade e luz, a fim de conquistarmos a progressão dos mundos. Que a paz esteja com todos. Nossa despedida é em festa com a alegria dos servidores. Essa mensagem foi psicografada aqui na nossa casa no dia 2 de agosto de 2022. Bem, vamos à nossa prece então. Senhor Jesus, estamos aqui uma vez mais reunidos em torno do Teu nome e agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nos concede. Oportunidade de estarmos aqui reunidos, oportunidade de podermos ouvir e ponderar sobre as Suas lições evangélicas à luz da doutrina espírita. Que nós possamos, Senhor, nesta noite, bem compreendermos e entendermos as lições que nos serão trazidas. Que assim seja, com a graça de Deus. Bem, hoje a palestra está ao cargo do nosso amigo Felipe, ao qual eu passo a palavra. Obrigado, mano. Boa noite a todos. Sejamos todos sempre muito bem-vindos a essa noite de Evangelho. E hoje o bate-papo da noite ele gira em torno do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. E eu acho esse capítulo particularmente mal barato, porque é o capítulo, acho que é o menor capítulo do Evangelho, se eu não me engano. E é um dos que mais tem a nos ensinar. Capítulo ali onde o advento do Espírito de Verdade vem puxar nossa orelha. Vamos colocar assim, né? Começa ali com João, capítulo 14, versículo de 15 a 17, que diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque lhes ficará convosco e estará entre vós.
Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que tenho dito. Resumindo, Cristo veio, pegou... Nós éramos ainda muito arcaicos, vamos colocar assim. A gente era muito chucro. Então Cristo veio e nos mostrou uma nova realidade. Sabe cachorro, quando você pega na rua judiadinho que você dá comida? Não tem jeito, ele segue a gente até em casa, né? Cristo fez igualzinho. Mostrou-nos uma nova realidade, a gente ficou maravilhado com aquilo. Aí Cristo falou, preciso ir. Não, mas você vai? Vou, mas eu volto. Vão amadurecendo tudo que eu disse, que eu volto. De outra forma, mas eu volto. No meio espírita ainda há muita discussão sobre o Espírito da Verdade, Senhor ou não Cristo, né? Propriamente dito. Pelos ensinamentos, pelo modo de falar. Mas vamos se ater aí aos ensinamentos dele. Eu fico me perguntando, né? A gente fica falando, nossa, o mundo está difícil. Nossa, mas quando que o mundo foi fácil? Toda época teve a sua dificuldade, toda. Né? Se tratando do mundo de expiações e provas, toda época tem aquele espinho no pé, né? Onde impera sofrimento, angústia, e a gente, sem perceber, se nutre disso. Pode parecer que não, mas se nutre. Grava a reunião de hoje, ou grava uma reunião de estudo, qualquer coisa salutar, posta na internet. Vê quantos likes dá. Agora pega um carro capotando, pega duas mulheres pegando de pau, uma puxando o cabelo da outra, você vai ver quantos likes dá. Pode parecer bobeira, pode parecer um exemplo bem tosco, bem bobinho, mas não é. Porque a gente se nutre ainda disso, né? A gente ainda gosta de ver coisas que muitas vezes não nos elevam. Eu não entendo o porquê, mas a gente gosta, a gente se sente em paz. E às vezes aquilo que nos eleva dá sono. E o Espírito da Verdade, ele pegou os ensinamentos do Cristo e esmiuçou. Eu digo isso porque eu mesmo, às vezes, eu estudar para dar uma palestra, para ir para um bate-papo, a gente vai estudar a Bíblia, eu pouco entendo, confesso. Tem muita palavra difícil, um português arcaico, muitas vezes a gente tem que procurar no dicionário, né? E o Espírito da Verdade, quando esmiuçou, ele simplificou. Ele trouxe o Evangelho do Cristo de uma forma mais usual para o nosso dia a dia. Se a gente procurar, se a gente saber onde procurar, a gente acha. Eu não estou aqui dizendo, né, nem pregando que a gente tem que ser um bitolado religioso. Isso também não é bom para ninguém. Mas a gente souber como levar, a gente se sai bem. Se formos pensar 24 horas, quantas vezes nós não saímos do caminho nessas 24 horas? Agora você imagina, a gente volta para o caminho certo porque a gente tem uma base religiosa, ou que a gente frequenta, ou que a gente conhece, né? Ou que nos foi apresentado há muito tempo, mas a gente volta porque a gente sabe o que é o amor, o que é a caridade. Muitas vezes a gente volta porque dói. Agora você imagina se nós não tivéssemos essa base religiosa. Olha a importância do Espírito de Verdade ter esmiuçado o Evangelho, de ter pegado o Evangelho do Cristo e trazido de uma forma mais casual. Olha a importância da sutileza do Espiritismo nas nossas vidas. Saber que nós estamos sob instrução e inspiração dos irmãos maiores. E muitas vezes nós instruímos os nossos ou quem a gente encontra na rua mediante a inspiração. E para ter essa inspiração se faz muito importante nos mantermos elevados, né? Entendemos aí, o Espiritismo nos trouxe a oportunidade de entender que nós somos auxiliados 24 horas, independentemente se parece que a vida está difícil ou não. Nós somos auxiliados. E muito mais do que isso, mostra que somos trabalhadores do Cristo 24 horas, que temos a oportunidade de auxiliar 24 horas. Se não os nossos encarnados, os desencarnados. A gente não pode esquecer que
quando estamos sozinhos, realmente não estamos sozinhos. A gente não pode esquecer que nós somos um ponto de referência, né? Principalmente daqueles desencarnados mais difíceis. Às vezes a gente acha que desencarnar, quando fala de espiritismo, é que nem Ghost, né? No outro lado da vida, é bonito, a gente vaga. E não, tem gente que não desencarna na mesma vibe, não. Tem gente que desencarna e fica um pouco mais grotesco, um pouco mais difícil. Ao ponto de não conseguir enxergar a espiritualidade superior. Então eles grudam em quem? Na gente, em nós. Olha a importância de, mesmo sozinho, nós nos mantermos elevados. A importância de entender que somos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, principalmente os nossos pensamentos. Porque em vida encarnada a gente esconde muita coisa. Mas para quem já se foi, a gente não consegue esconder. Para o desencarnado não existe hipocrisia. A gente é o que é. Então olha a importância que o Espírito de verdade veio puxar nossa orelha e falar: ô, e aí? Vai viver na farra até quando? Né? O Espiritismo veio nos mostrar que a gente venceu a morte. Quantos de nós, ou até mesmo quem a gente conhece, não agiu de forma leviana, não vou nem dizer de forma leviana, mas de uma forma mais grotesca, porque pensou assim: gente, a vida é uma só. Vamos aproveitar o que tem para aproveitar, porque depois eu morro, fica tudo aí. O Espírito de verdade vai mostrar, falar: nananina, não. Vida, aliás, né, a vida é só um pequeno passaporte da sua evolução. Vem nos mostrar a importância da gente utilizar melhor os nossos dias. Utilizar melhor as nossas oportunidades de espiar os nossos desvios de conduta. Ah, mas eu não os tenho, ou não os percebo. Desliga o Wi-Fi e os dados móveis, televisão, desliga tudo. Fica um pouquinho sozinho consigo mesmo. Aí a gente vai entender do que eu estou falando, da gente o ato de se conhecer. A gente vai entender um compromisso que a gente assinou quando a gente veio aqui para a Terra, seja com nós mesmos, ou seja com qualquer amiguinho difícil que nós temos em nossas vidas. O Espírito de verdade, ele veio nos mostrar a quão são benditas as provações que nós temos. E ao invés da gente ficar se lamentando, se chicoteando, falar: opa, olha a oportunidade que eu tenho aí. Em vários bate-papos anteriores eu disse, né? Eu li em algum lugar, eu não lembro onde foi, perdão. Que a hora, ela não é medida em tempo, espiritualmente falando, né? A hora não é medida em horas, segundos, o relógio. Ele é medido em oportunidades. Então o Espírito de verdade, ele vem nos colocar assim, de bandeja, a oportunidade que nós temos 24 horas em sermos melhores. Né? A oportunidade de evolução. Entender que Deus não olhou para mim e falou assim, hoje eu vou te pôr na terra para sofrer. É meio estranho pensar assim, né? Numa palestra passada a gente estava comentando sobre maldade, né? Que é muito esquisito acreditar na maldade e acreditar em Deus ao mesmo tempo. Ou achar que Deus acordou com o pé esquerdo um dia e falou: vou inventar maldade, porque eu quero, só para ver o circo pegar fogo. Deixar um pouco isso de lado. Entender que o que impera não é a maldade, é a fragilidade. E a gente se perde nas nossas fragilidades. Muito fácil, muito, muito. E o melhor caminho de se achar nas nossas fragilidades, vulgo maldades, é o Evangelho de Cristo. Quanto mais a gente usa, mais iluminado fica o caminho. Quanto menos a gente usa, ficamos que nem cachorrinhos correndo em volta do próprio rabo. Né? O Evangelho do Cristo, ele vem nos mostrar, o Espírito da Verdade, né? Luiz Mil Sassi, ele vem nos mostrar que nas pequenas atitudes diárias que estão contidas as maiores lições do Cristo. A gente fica esperando ir ao centro espírita numa terça-noite, num sábado-à-noite, na missa, domingo de manhã, para tentar codificar, para tentar entender o que Cristo veio trazer. E esquece que é 24 horas que elas estão ali presentes. De repente, num bom dia, num sorriso, num abraço, num silêncio. Já pararam para pensar?
As lições do Cristo muitas vezes estão contidas num silêncio que a gente dá na hora certa. É aí que mora a perfeição. A gente passa uma vida batalhando, querendo fazer algo perfeito e esquece, né? Querendo fazer algo para ficar perfeito e esquece que a perfeição está no esforço íntimo de cada um em ser melhor. Ser melhor. Não tem aqueles amiguinhos que dá vontade de esganar? Tem. Não é aqueles amiguinhos que a gente pega ranço? Tem. Mas às vezes naquela encarnação é o melhor que ele pode estar dando. E será que no melhor que ele pode estar dando para aquele ser naquele momento não é a perfeição dele ali? Se a salvação do Cristo está nas suas palavras, como foi dito, por que a salvação do Cristo não pode estar nas minhas palavras? Ou melhor, por que a salvação do Cristo não pode estar nas minhas atitudes? Olha a importância da gente vivenciá-las e não só escutá-las, para a gente saber interpretar e usar como ferramenta diária, né? Para que o amor caminhe para o normal. Eu digo caminhe para o normal, eu estava vendo um vídeo na internet esses dias, vi uma cambada de motoqueiro, motociclista, enfim, um cara com aqueles motão lá, tudo cara de mal, invocado assim, aí um deles parou, primeiro parou, todo mundo parou. O cara desceu e uma senhorinha atravessou. E, nossa, a gente propaga aquilo, a gente divulga aquilo, né? Como, nossa, olha a atitude, olha... Mas não era para ser normal esse tipo de atitude? Você vê como a coisa ainda está um pouquinho invertida? Que a gente se espanta quando alguém faz algo normal, a gente fica ali de boca aberta, e quando a gente vê lá um carro capotando, a gente vê duas mulheres se esbofeteando, ou vê, sabe? A gente ainda divulga, né? Olha isso, olha aquilo. Então a gente precisa normalizar o amor. Nós temos essa responsabilidade espiritual conosco e com os nossos, né? Normalizar o amor, né? E a gente percebe que nós muitas vezes nos perdemos no caminho das ilusões e dos sofrimentos. Só que a gente deixa para escutar a voz de Deus quando se perde no caminho das ilusões e do sofrimento. A gente muitas vezes procura uma religião porque está sofrendo. Vocês fazem ideia o quanto isso é perigoso? Eu vou dar um exemplo, tá? Bem basiquinho, bem bobo, mas um exemplo meu pessoal. Eu, Felipe, quando eu saio de casa com fome, eu como qualquer tranqueira. Quando eu saio de casa com fome, eu não posso ver um churrasquinho grego. Principalmente com aquele suquinho de procedência duvidosa. É gostoso. Mas na porta de casa assim tem um pé de boldo. Justamente por isso. Porque aquilo acaba comigo. Mas eu saio com fome. Procurar uma religião ou deixar para ir numa religião quando estamos sofrendo é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente fica suscetível ao charlatanismo, né? Falsos cristos e falsos profetas. E a gente fica suscetível a obsessões. Não é aconselhável... Os nutricionistas, né, não aconselham a gente se alimentar de 3 em 3 horas. Então, quando a gente se alimenta de 3 em 3 horas, uma fruta, um matinho qualquer, salada, qualquer coisa, a gente passa a selecionar melhor o que a gente vai comer. Eu não estou dizendo aqui que churrasco grego é ruim, é gostoso aquele negócio. Tá? Mas se o nosso estômago está forradinho, não vai fazer tanto mal quanto o estômago está vazio. Mesma coisa, se a gente se mantém conectado, se a gente vivencia as lições do Cristo sem ser um bitolado religioso, mas de uma forma normal, se a gente normalizar o amor, sabe, a gente menos fica propenso a cair nas ciladas que a vida e a matéria nos traz, né? A gente evolui muito, muito, muito com isso. Então o Espírito de Verdade, ele veio no auxílio da codificação. O Espírito de Verdade, ele veio debulhar-lhe, né? Que nem faz com milho, o Evangelho de Cristo, para deixar a gente mais atento, para deixar a gente mais vivido, né? Tem até mudo de voz para falar: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Isso é lindo, de verdade. Porque o amai-vos vem primeiro de instruí-vos. Porque a instrução sem amor não é nada. Até é, mas não tem o mesmo resultado. A instrução que os dias nos trazem, né?
Qualquer coisa que a gente vai fazer sem amor, fritar um ovo sem amor, não rola, não dá. Então a melhor maneira de se instruir e a melhor maneira de instruir nos nossos dias é na base do amor. Isso é ver o mundo com olhos do amor. Ver o mundo a longo prazo. Né? Entender o tempo de cada um. Eu não falei que às vezes tem uns amiguinhos que dá vontade de pegar de porrada, dá vontade de esganar, é entender o tempo de cada um, gente. Hoje nós adquirimos uma maturidade bacana, mas a gente também foi um ser humano não tão amável. Um dia nós também fomos, sem perceber, mas fomos. Né? Entender o alcance da vitória mediante ao esforço próprio. E a melhor maneira de entender a vitória no esforço próprio do próximo é conhecendo o seu esforço próprio, mediante as suas batalhas íntimas, sejam elas qual for. A melhor maneira de auxiliar um irmão em sofrimento é se auxiliando. Escutar a voz do Cristo que repousa nas nossas consciências. E repousa, hein? Na consciência de todo mundo aqui. Agora, o escutar já não. O escutar já é mérito, trabalho de cada um. Isso é ver o mundo com os olhos do amor. Isso é ver o mundo com olhos a longo prazo. Né? Dentro de tantas dificuldades, a gente entender as funções pedagógicas que as dores nos traz e a gente evoluir com isso. Né? O Espírito de verdade, quando ele voltou, quando ele veio, né, trazer as lições do Cristo, como se Cristo tivesse voltado, né? Cristo voltou ali naquelas palavras. Cheguei e falei assim, cheguei, voltei, estende a mão. A gente estendeu e falou, sementes, semeia, vamos trabalhar. Né? Então ele nos confiou esse plantio maravilhoso de semear aí boas ações, semear a caridade, semear o amor ao próximo, semear a privação. Esse eu acho mais difícil. A gente se privar daquilo que a gente gosta, se privar do churrasquinho grego, que é gostoso, sabendo que vai me fazer mal, mas se privar, muitas vezes, de coisa que o nosso instinto manda, nosso instinto nos leva, e a gente sabe que olhando o mundo com olhos do amor lá na frente, a gente sabe que a gente vai cair do cavalo. Vai falar, poxa, mas onde e quando plantar as sementes do Cristo? Será mesmo? Esperar um avião cair na casa do vizinho para ligar a live lá do Facebook e mostrar o que está fazendo? Ou chegar no centro espírita, numa igreja evangélica e ali mostrar? Poxa, gente. O advento do Espírito de verdade, ele veio para isso. Ele veio para mostrar que é 24 horas. É não acordar, é num bom dia. É na sinceridade de falar, amiguinho, hoje eu não estou na sua vibe, eu não estou legal, então você me perdoa se eu estou com a cara, se eu estou com um bico do tamanho do mundo. Aí onde está semear, sabe? São nessas pequenas coisas. O Consolador prometido, o Cristo Consolador, ele é muito mais que uma doutrina, muito mais. Ele é a prática da resignação. Ele é entender que o mundo é dificinho, bastante, né? Mas tem lá, como disse, suas funções pedagógicas, né? É entender que a gente, para a gente melhorar, para a gente evoluir com isso, é entender, é reconhecer os nossos gatilhos espirituais. Saber separar as riquezas terrenas das riquezas espirituais. E tem uma grande diferença. Tem uma grande. A gente passa uma vida, né? Lutando, batalhando, se estapeando, se matando pelas riquezas terrenas. Mas e aí? Para quê? Será que a gente sabe equilibrar isso? Quem aqui não gostaria de ganhar na Mega Sena? Todo mundo. Uns milhãozinhos na conta. Seria muito bom. Espiritualmente, a gente está preparado para isso? A gente às vezes vê um camarada na rua passando dificuldade e tal, mas mal sabe que aquele camarada que está passando dificuldade, que tem aquela função pedagógica na vida dele, se ele tivesse 100 reais no bolso, ele mudaria? Você imagina eu, Felipe, com milhões no bolso? Você vê como é diferente das riquezas espirituais? Porque as riquezas espirituais nós a temos de monte. O segredo é saber usar. Né? O segredo é saber usar. O segredo é saber como achar aqui dentro. Isso é olhar para mim mesmo.
deixar um pouco esses olhos mundanos, deixar um pouco a matéria que tanto nos afunda, que tanto nos ilude, e ter uns pés espirituais um pouco mais fincados aqui. Cristo não é o médico das almas. Ele disse: débeis, sofredores e enfermos são meus filhos prediletos, e venho salvá-los, né? Se Cristo é o médico das almas, nós que nos propomos a sair de casa para vir aqui bater um papo, nós somos os seus enfermeiros. Somos os seus enfermeiros. E a gente não pode fugir dessa realidade. A gente não pode fugir da oportunidade de semear a boa nova, né? De sair semeando. Eu gosto dessa palavra semear, de plantar. Porque para plantar exige muita paciência. Café, por exemplo. Você vai plantar café hoje, você não vai tomar um café amanhã, demora. E eu uso um exemplo pessoal meu em relação a isso, porque acho que quase todo mundo aqui conhece meu pai, se não todo mundo. Gente, aquele homem me dava cada sermão da adolescência. Era uma palestra por dia de 40 minutos. E não tinha como fugir disso. Eu chegava em casa, eu chegava na ponta do pé, ele esticava o banquinho e falava: senta aqui. Toma. Mais de 20 anos depois, hoje se faz presente tudo aquilo que ele falou. Tudo aquilo que ele falou. Às vezes eu paro sozinho em casa, eu tenho essas maluquices minhas, eu fico pensando, falo, mas não é que o Careca tinha razão no que ele falava? Isso aí, ele plantou, veio regando, veio cuidando, isso é, com boas ações, né, com boas palavras. Tudo aquilo que ele falou quando eu era adolescente, ele manteve aquela constância. Por isso é bacana a gente comparar o plantio, a semeadura, com os nossos dias a dia. A gente entender que aquele irmãozinho que nos dá ranço, que dá vontade de pegar de porrada, falar, esse aí não tem jeito. Claro que tem. Não agora, calma. Mas o nosso silêncio, né, o nosso respeito vai frutificar. Se não agora, aqui, numa zona de sofrimento, talvez, não sei. Mas vai frutificar. A gente precisa exercitar a nossa fé. Né? E devotamento e renúncia são prece constante. E são. A gente, nesse caso, o devotamento da gente querer mudar alguém e a renúncia de falar, esse aí não tem jeito, desisto. Não, gente, tem. São prece constante. Prece não é aquilo que nos liga à espiritualidade? A gente não precisa estar ligado na espiritualidade só pela prece. Esse foi o convite do advento do Espírito de Verdade. Foi estarmos ligados à espiritualidade todas as horas, 24 horas. Nessas pequenas atitudes. Né? A gente resumir, né, todas as oportunidades, né, na caridade, na humildade que são nos apresentadas. A gente não só resumir, a gente disseminar isso e apreciar a doce sensação do dever cumprido. Doce sensação. Todo mundo aqui já teve isso, né? Sei lá, fazer um origami, um bolo, de repente. Você fazer quando está pronto ali, né? Você fala, nossa, eu que fiz, dá até um orgulho. Agora você imagina, numa vida, você conseguir mudar uma pessoa com seu esforço. Imagina o sabor que essa sensação não tem. Uma vez um grande mestre e amigo me disse assim, eu não vou nem falar quem foi, disse assim, a natureza não dá saltos. Isso é fato. Isso é entender o tempo de cada um. Né? E uma vez a gente interiorizando isso, uma vez a gente pegando as lições do Cristo e usando de uma forma mais usual, mais equilibrada nos nossos dias, 24 horas, seja no bate-papo, seja num silêncio, num abraço, num bom dia, num eu te amo, que seja, o coração bate melhor, a alma fica mais assentada ali. Né? O nosso físico, que é o nosso presente de Deus, ele sente isso. A gente vai ficando mais sereno. Tá? Então, se a gente aí quer um mundo melhor, seja de que forma for, os enfermeiros disso somos nós. Então, Cristo Consolador, o advento do Espírito de Verdade, ele vem nos mostrar isso. O quão importante é
a gente pegar todo o Evangelho do Cristo e resumir nisso que a gente está fazendo agora, mas não só nessas 4 paredes, aí fora principalmente. Beijo no coração de todos e muito obrigado pela oportunidade, gente. Eita, me enrosquei com o negócio aqui. Bem, vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, elevamos o nosso pensamento até o Senhor, aproveitando esses momentos de reflexão, paz e tranquilidade. E vos pedimos ajuda, Senhor, em nossas vibrações, para que as nossas melhores vibrações de amor, de carinho, de sentimento, sejam utilizadas pela sua generosidade em favor dos nossos irmãos que se encontram em posição, mesmo que momentaneamente, mais difícil do que a nossa. Vos pedimos, Mestre querido, por todos os irmãos que são tratados nesta casa, nos 2 planos da vida, que as nossas vibrações sejam úteis nessa tarefa. Vos pedimos, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, nos 2 planos da vida, os que ombreiam ainda conosco e os que já partiram na nossa frente. Vos pedimos pelo nosso ambiente de trabalho, pelos amigos que convivem conosco, por todos os irmãos que fazem parte das nossas vidas, sejam eles próximos ou mais distantes, que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós. Mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos aqui em Teu nome. Dispensa-nos na sua paz. Que assim seja, Senhor.